Adriano, um prazer estar aqui nessa mesa com você. Tua fala foi mais do que um preâmbulo, foi uma construção histórico, conceitual, abrangente e que é o pano de fundo para que a gente entenda, inclusive, os fatos históricos que estão ocorrendo atualmente em torno, inclusive, daquele período da história brasileira de triste memória e que agora a gente quer não esquecer, a gente quer revelar, trazer à luz para que a gente consiga decidir a respeito daquele período da nossa história, para passar essa história limpa e para consolidar a maior das conquistas de uma sociedade moderna ou de qualquer sociedade, que é a democracia. Então, agradeço ao Adriano. Como historiador, não teria melhor contribuição a ser dada como pano de fundo para que a gente possa colocar e entender o que está ocorrendo hoje no país. E eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, achando que valeu a pena, né, os passos iniciais que demos em torno desse tema, dessa questão, porque estamos vendo os frutos. Quer dizer, uma universidade, né, particular, trazer tantos jovens, meninas e meninos, rapazes e moças, além dos professores, e parece que o próprio reitor está nos dando a honra de estar nesse ambiente. Eu queria agradecer o privilégio do convite, na pessoa do Osmar e de alguns professores e colegas assistentes sociais, que até a pretexto de comemorar o Dia do Assistente Social, no próximo dia 15 de maio, não haveria melhor comemoração daquela data que não trazer os jovens das várias áreas do saber acadêmico, sobretudo da área de humanas, para discutir uma questão candente, está na agenda da sociedade brasileira, está na agenda do país, depois de muitos anos de esquecimento, que agora vem com muita força para que se consiga protagonizar talvez o fato mais importante da história recente do país, que é a revelação dos fatos históricos daquele período, o resgate da memória a respeito daquele período e além disso, lamentavelmente, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade é limitadora desse objetivo maior, que não se consta lá, mas consta apenas uma Comissão Nacional da Memória, da Verdade, com vistas a quê? A conciliação nacional. Eu acho que enquanto não se faz justiça aos que, em nome do Estado, violentou gravemente os direitos humanos de milhares de brasileiros e brasileiras, que são os avalistas, aliás, são os credores da democracia que temos hoje, embora uma democracia inacabada, uma democracia incipiente, uma democracia incompleta, mas que nos dá a possibilidade, o direito de estarmos aqui de forma absolutamente livre para discutir tudo que a gente queira discutir, defender todas as nossas ideias e posições e sairmos daqui podendo, inclusive, reproduzir essa conversa, esse diálogo, o que é um valor democrático. A liberdade de expressão, a liberdade de posições, a liberdade de dizer tudo o que se possa dizer, de irmos de liberdade de nos movimentarmos, de nos organizarmos e defendermos as posições que consideramos importantes e dignas de nos engajarmos na sua defesa. Então, nós estamos vivendo um momento de democracia, nesse momento, enquanto discutimos um período da nossa história e o que fazer daqui para frente para consolidar as conquistas e impedir eventuais retrocessos do futuro. Então, eu me sinto muito gratificada, compensada, porque quando a gente luta
quase que solitariamente, em torno de determinados objetivos. Em geral, se demora. Se forem objetivos que valham a pena se lutar por eles, mesmo que seja a vida toda, mesmo que tenhamos que esperar até após a nossa existência para vê-los realizados, a gente às vezes tem a tentação de desanimar. Eu, na minha caminhada histórica, política, pessoal, eu já aprendi a entender isso. Primeiro, o teste daquilo que a gente defende, das ideias e posições que a gente defende, é o quanto ela é testada, essas ideias são testadas, essas posições são testadas, né, pelas posições e ideias dos outros, e subsiste e, num dado momento, deixa de ser uma ideia e uma posição de poucas pessoas e passa a ser apropriada, e passa a ser a verdade ou a posição de sujeitos coletivos que tornam essas ideias e essas posições viáveis. E eu estou vivendo nesse momento, sobretudo com o carinho da receptividade que eu recebi aqui, que me emocionou, que me comoveu e que me cobrou do ponto de vista de eu nunca trair a confiança que é a explicação de por que vocês me trouxeram aqui e por que vocês me receberam com tanto carinho, com arte, com música, e com a beleza que a gente vivenciou na entrada, no início dos trabalhos dessa noite. Com essa introdução, para dizer o quanto eu estou feliz e gratificada e agradecida pelo convite, e com muita expectativa, depois que eu sair daqui, porque eu tenho certeza que multiplicamos o número de militantes que vão se engajar nessa luta para que a gente consiga aquilo que o Adriano nos colocou, nos lembrou, que precisamos construir força política para poder pressionar quem tem o poder e o poder de decisão para fazer valer aquela verdade ou aquelas posições pelas quais nós estamos lutando. Então serão milhares de jovens universitários que, ao sair daqui, se convencerem do mérito dessa causa, vão abraçá-la e vão fortalecê-la e vão acumular força política para que a gente possa avançar mais do que a gente avançou até agora. Eu vou pegar a minha intervenção a partir do ponto em que o Adriano nos deixou com bastante condições de perceber de forma ampla, profunda e completa, a partir dessa abordagem histórica, contextualizando aquele momento. Eu vou pegar a partir da lei da anistia. A lei da anistia, conforme ele anunciou aqui, é de 1979. Portanto, quando a ditadura ainda estava em vigor. Os militares ainda estavam com o controle do poder no país e o controle pelas armas. Então, não me venham dizer, como fez o Supremo Tribunal Federal, no parecer do relator, o ex-ministro Eros Grau, de que a lei da anistia teria sido um acordo, um entendimento, um acerto entre o governo, no caso militar, civil-militar. É bom não esquecer que os militares tiveram sustentação de segmentos da sociedade civil, patrocinando, financiando as torturas, os assassinatos, a violação dos direitos humanos. São tão ou até mais responsáveis quanto os militares, os banqueiros, os proprietários, os que detinham poder econômico, que patrocinaram e deram condições materiais, financeiras e políticas também para que o país vivenciasse uma ditadura durante 21 anos.
Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, também tiveram ditaduras até mais cruentas, talvez, se é que a gente pode medir a crueldade e o caráter sanguinário das ditaduras. Mesmo que fosse o único ser humano violentado em sua dignidade, já seria inaceitável e já seria motivo de repúdio, porque estaria sendo ferido, né, um princípio fundamental do direito humano, que é o direito à dignidade, direito à vida e direito à dignidade. Então, aquela lei da anistia não foi fruto de um acordo democrático entre partes em condições iguais. Foi, de um lado, os militares armados até os dentes, com uma legislação, né, da Lei de Segurança Nacional e, portanto, com plenos poderes contra as liberdades, contra a vida, contra a integridade física, mental e contra as liberdades democráticas de um modo geral. E tanto é que a decisão de aprovar a lei em 1979 pelo Congresso Nacional teve apenas uma diferença de 5 votos. 5 votos favoráveis, de diferença a maior, favoráveis à aprovação da lei da anistia. E a lei é o único país cuja lei da anistia, porque mais de 40 países já tiveram suas leis da anistia no mundo inteiro, porque sempre que depois de um regime ditatorial, um regime de exceção, a reconstrução democrática supõe necessariamente, né, uma lei da anistia para exatamente acertar o que ocorreu no regime ditatorial, no regime de exceção, como são as ditaduras militares, ou as ditaduras de um modo geral. Então, aquela lei, ela se deu no momento em que, de um lado, estava a sociedade civil lutando por anistia, as pessoas sendo perseguidas porque defendiam a anistia, uma anistia ampla e restrita, né? Sem nenhuma restrição, portanto. De outro lado, eles só admitiam aprovar uma lei de anistia se já fizesse a autoanistia. Ou seja, se eles, militares, generais, presidentes ditadores e os que executaram os crimes de lesa humanidade durante o regime militar, tivessem na lei garantido a sua anistia. Portanto, foi uma autoanistia. E, ao mesmo tempo, se exigindo da outra parte, ou seja, dos opositores ao regime, uma anistia, mas uma anistia extremamente restritiva. E aí, a sociedade brasileira e os brasileiros que estavam fora do país, para retornarem ao seu país e à sua família, tiveram na lei da anistia a condição para voltarem do exílio do qual estavam muitos há 15, 20 anos, como inclusive Paulo Freire, Miguel Arraes, só para lembrar alguns, para ver o que foi o prejuízo para a sociedade brasileira, para a educação brasileira, para a democracia brasileira, né? O exílio de dezenas de companheiros e companheiras que resistiram à ditadura e que pagaram com exílios, com prisões, com torturas, além daqueles que pagaram com a própria vida. Então, essa lei de anistia é uma lei manca, não foi uma lei fruto de um acordo democrático entre interlocutores em condições iguais para poder decidir, né, a aprovação daquela lei. Bom, isso nunca foi objeto, ou muito pouco foi objeto, de discussões de lá para cá, de 79. Passamos por eleições em 85, 84, foram voltando as eleições, tivemos a Constituição de 88, a Constituição dita cidadã, mas a lei ficou intocada, a lei da anistia ficou intocada, e os seus efeitos continuaram e continuam vigendo até os dias de hoje. E nunca a sociedade se tocou sobre a necessidade de que a verdade histórica fosse revelada
que a memória fosse resgatada e que se fizesse a chamada justiça de transição. Eu digo a sociedade como um todo, né? Evidentemente entendo esses grupos todos, o segmento da Igreja Católica, o segmento das igrejas evangélicas, né? As entidades de defesa dos direitos humanos, que o tempo todo, além da resistência heróica, generosa, que fizeram durante a ditadura militar, protegendo, abrigando e buscando, né, apoio aos que estavam sendo perseguidos, também após o período de 21 anos de ditadura, essas entidades, esses grupos e os familiares e os sobreviventes às perseguições e torturas da ditadura, o tempo inteiro reclamavam uma mudança da lei da anistia, mas não com a aceitação, com uma agenda que estivesse permeando grandes segmentos da sociedade e que só agora vem com a força desejada e esperada há muito tempo. Esse ato aqui é uma prova, um indicador de que nós estamos dando um salto nesse processo de luta democrática que passa pela justiça de transição aos que pagaram com crimes hediondos, né, por defenderem as liberdades democráticas, a democracia, e que agora espero que a tal de correlação de forças possa garantir que as iniciativas necessárias à mudança desse projeto, dessa lei, que inclusive foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da qual o Brasil é subscritor, as convenções da OEA, o Brasil subscreveu pelo menos 2 das convenções, porque os direitos humanos, a sua legislação, é uma legislação internacional, embora tendo que ter o rebatimento desse marco institucional legal internacional, um rebatimento, um correspondente no âmbito dos países, das nações, dos estados, para que haja a eficácia desse marco legal, institucional, referente aos direitos humanos. Aquela corte provocada por familiares, para que se fizesse justiça ao que fizeram com eles e aos demais. Mas o caso, né, da família Amelinha Teles, a família Teles e Lunden, a corte, ao apreciar aquele caso, por uma demanda dos familiares, de alguns familiares, proletou uma sentença condenatória contra o governo brasileiro, exigindo que o governo trouxesse a verdade sobre a violação dos direitos humanos, particularmente do caso da guerrilha do Araguaia, porque as vítimas daquela guerrilha, parte deles foi que moveu aquele processo aquela representação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e acrescentou à sua sentença que caberia ao governo brasileiro, a Corte considerava nula a lei da anistia, exatamente pelo fato de ser uma autoanistia e pelo fato de tratar, né, as vítimas e os criminosos com a mesma condição de igualdade, estendendo aos dois lados os benefícios e as graças, digamos assim, da lei da anistia. Então, isso é uma grave distorção e uma condenação em âmbito internacional, né, de um ente internacional ao qual o Brasil, né, tem compromissos diante dele, e simplesmente a legislação brasileira, a partir inclusive da lei, né, da lei da anistia, absolutamente desconhece, ignora, e foi reconhecido inclusive a constitucionalidade pelo Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, ao ser arguído por uma arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental, né, decidiu pela constitucionalidade da lei da anistia.
alegando que era uma lei que tinha sido votada pelo Congresso Nacional e fruto de um amplo acordo e entendimento entre o governo e a sociedade. E, inclusive, termina o parecer dizendo, olha, agora não é mais com o Supremo já decidiu por essa sentença, por essa decisão, que a lei da anistia é constitucional, portanto, ela está em vigor, ela vale, ela deve continuar valendo, e o que se possa fazer a respeito, que fique com o Congresso. Aí eu peguei esse argumento e, como parlamentar, como deputada de um dos poderes do Estado, que é o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, e como deputada com um mandato conquistado democraticamente nas urnas, eu refleti da seguinte forma, olha, se foi um Congresso que há 21 anos atrás pronunciou-se a favor dessa lei, esse mesmo Congresso, como instituição do Estado, também continua tendo a mesma prerrogativa de, inclusive, reformular essa lei, refazer essa lei, corrigir esse erro que essa instituição cometeu no passado, há 21 anos. Até porque estamos em outro momento, em outra realidade. E, diante do parecer pela constitucionalidade da lei, eu entrei com um projeto de lei no início de 1911. O Supremo decidiu pela constitucionalidade no final de 2010, no início de 2011, na sessão legislativa seguinte, eu entrei com um projeto de lei não substituindo a lei da anistia, não reformulando a lei da anistia, mas simplesmente interpretando de uma forma diferente o seu artigo 1º, o seu parágrafo 1º, a respeito dos chamados crimes conexos. Porque os crimes conexos são aqueles que eles admitem que são crimes cometidos por razões políticas, e devem ser anistiados porque seriam, segundo eles, nos termos da lei da anistia, crimes que também deveriam a eles ser estendidos os benefícios da anistia. Portanto, eu não estou reformulando a lei. Eu não estou modificando a lei, eu estou interpretando a partir da doutrina e da jurisprudência internacional a respeito dos direitos humanos e a respeito dos chamados crimes conexos, numa disputa política em regimes ditatoriais e que não podem anistiar, portanto, os que cometeram crimes de tortura, de assassinatos, desaparecimentos forçados, de estupros, portanto, leis que não têm relação nenhuma com a disputa política. Eram crimes cometidos, crimes de lesa humanidade, contra o ser humano, contra a dignidade do ser humano. E, portanto, não pode ser beneficiário da anistia. Além do fato de serem, como disse o professor Adriano, crimes imprescritíveis. Crimes que não terminam, são crimes continuados. Enquanto não aparecerem os restos mortais de um determinado desaparecido, ou a verdade sobre esses fatos, e quem é responsável por eles, o crime é como se continuasse sendo cometido. E um crime que continua sendo cometido não pode ser objeto de anistia. Portanto, é simplesmente isso que consta do nosso projeto e que eu apresentei, como disse, no início de 2011, quando a lei da anistia, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade não havia ainda sido votada, e por conta de estarmos em vias de votar o projeto de lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, que foi uma iniciativa do presidente Lula no final da sua segunda gestão, que ficou 1 ano e 6 meses engavetado na Câmara dos Deputados. Imaginávamos que fosse criada uma comissão especial para que a gente pudesse, dentro dos procedimentos regimentais, poder ouvir os familiares, as vítimas, os especialistas, a respeito, inclusive, da proposta que o governo mandou para o Congresso, e só mandou por pressão dessa sentença da Corte.
digamos muito claramente. E conforme nós nos insurgimos contra aquele projeto de lei, que nós queríamos discutir numa comissão especial com quem tinha a dizer sobre aquele período e aquilo que estava se propondo com uma Comissão Nacional da Verdade, que ela contém ainda limites, determinações fortes, que certamente vai deixar de ter a eficácia que terá que ter o resultado do trabalho dela, exatamente porque, se até lá nós não reinterpretarmos a lei da anistia com a aprovação daquele projeto de lei, não faremos, o governo brasileiro, o Estado brasileiro não fará a justiça de transição, a não ser o Ministério Público, que já está fazendo isso. Os familiares estão caminhando processos judiciais a respeito dos que foram vítimas, sobre os crimes que a ditadura cometeu, e o próprio Ministério Público está encaminhando esses processos. Mas a Comissão Nacional da Verdade, ao produzir um relatório final, pode até, eu acho até que vai ter que fazer isso, até porque a pressão está sendo tão forte, que os próprios conselheiros da Comissão Nacional da Verdade já estão admitindo, já estão dizendo que a lei da anistia terá que ser reinterpretada. Isso fruto da pressão externa sobre aquela comissão. Nós fizemos um embate forte na Câmara, apenas com 2 ou 3 de nós. É uma luta solitária. Por isso que eu digo aqui que eu estou celebrando esse encontro. Porque vejo que não somos mais só 3 ou 4 parlamentares que entendemos assim e temos lutado esses anos todos por isso. E que só agora a gente vê que a sociedade acorda, que a sociedade se interessa e que a sociedade discute. Isso promete que os resultados dessa luta não serão provavelmente aqueles que seriam se ficasse apenas no nível de 3 ou 4 parlamentares absolutamente isolados dos seus partidos, de suas bancadas, do Congresso, de uma forma geral, porque agora nós temos a força do povo, e é o povo que muda os fatos, é o povo que... visto surgirem no início de 2011, antes da instalação da Comissão Nacional da Verdade, nós criamos na Câmara, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, uma subcomissão Memória, Verdade e Justiça. Nós não queremos apenas conciliação nacional, nós queremos justiça. Memória, Verdade e Justiça. E essa subcomissão que eu coordeno, nós lançamos uma rede legislativa, Memória, Verdade e Justiça, pelo país inteiro. E hoje quase todos os estados brasileiros, muitas universidades do país, vários sindicatos, as centrais sindicais, já têm os seus comitês Memória, Verdade e Justiça, mobilizando a sociedade inteira, ouvindo depoimentos, testemunhos, resgatando documentos, fontes documentais e testemunhais, que estão sendo encaminhadas à Comissão Nacional da Verdade. E esses comitês, já são dezenas no país inteiro, se reuniram no último final de semana em São Paulo. Ficaram 2 dias fora da cidade, discutindo, avaliando o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e decidindo uma estratégia a partir desse momento, que foi fantástico. Quase 150 pessoas representando 29 comitês de 20 estados e tiraram um forte documento, uma avaliação detalhada, consistente, política, corajosa. E esses comitês pediram uma reunião de um dia com o Comitê Nacional da Verdade, para colocar de forma contundente, de forma clara, de forma precisa, que não estavam satisfeitos com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, porque estava sendo um trabalho
pouco transparente. Não se sabe os resultados daquilo que a comissão já fez até agora, depois de um ano de trabalho. E que eles querem, que eles exigem, que a comissão vá fundo na busca da verdade, da revelação desses fatos, e que a partir daí a gente percebeu que os conselheiros, né, começaram a reagir e começaram a apresentar, já dando uma sinalização de que as coisas começaram a mudar na Comissão Nacional da Verdade por pressão dos comitês. Por exemplo, as oitivas, né, as audiências públicas agora serão com a presença da mídia, não tem que ser coisa privada, porque os crimes dele foram crimes privados contra cidadãos que davam a vida, a liberdade e a sua integridade física, mental, em defesa de uma causa democrática. Portanto, não tem por que esconder da sociedade esses crimes e colocar publicamente a imagem desses torturadores, desses assassinos e desses que cometeram crimes de lesa humanidade. O governo acabou de liberar um recurso para cobrir um programa de radiodifusão, para que a comissão possa fazer suas audiências e apresentar tudo o que está fazendo em tempo real pela mídia, para que a sociedade acompanhe. Portanto, nós estamos entrando num outro patamar. E esse patamar vai criar condições políticas para que a gente não fique apenas na revelação da verdade histórica e no resgate da memória, que é importantíssimo, mas nós temos que ir além disso e colocar essas pessoas, né, a enfrentar a justiça para que os seus crimes não fiquem impunes. Essa é a verdade. E entre outros instrumentos que estamos usando e promovendo nesse embate, é exatamente a votação da Lei 573 de 2011, que é aquela que dá nova interpretação à Lei da Anistia. E ontem tivemos um momento muito importante, que foi uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Por que na Comissão de Constituição e Justiça? Porque nós não temos mais a Comissão de Direitos Humanos. Vocês devem estar acompanhando, né, a perda que foi colocar um partido só, quase, com uma tendência ideológica, religiosa, assumida publicamente, e que tomou conta, o controle e o retrocesso da Comissão de Direitos Humanos. Mas a culpa não é só desse partido, não é só do seu pastor que está na presidência da comissão, é dos partidos, inclusive os nossos partidos, os partidos do nosso campo, que se dizem democráticos, progressistas e até de esquerda. Não sei onde está a esquerda disso aí, mas tudo bem. Esses partidos... Tudo bem não, tudo mal. Porém, esses partidos, inclusive o meu, o PT, enfim, que historicamente sempre escolheram entre as possibilidades de direção de comissões, sempre escolhiam essa comissão porque é uma comissão que é uma porta, ou no mínimo uma janela aberta entre a Câmara e a sociedade civil, junto com uma outra comissão, a Comissão de Ação Participativa, que também está sob o controle de um pastor evangélico. Não é por serem evangélicos. A Constituição é laica e assegura a liberdade, e a nossa Constituição garante a liberdade e a pluralidade de credo. É direito pleno de todo cidadão. Porém, nós não queremos ferir o caráter laico do Estado, e o Congresso é um dos poderes do Estado que seja contaminado com ideologias religiosas que impedem exatamente a pluralidade, a diversidade e a liberdade de pensamento, de ideias, e, portanto, de forma absolutamente plural e democrática. Então, por quê? Aí consegui que minha bancada me desse uma suplência na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui para lá como suplente. E aí eu usei desse espaçozinho de suplente
e com a colaboração, entendimento, a compreensão do presidente, o Décio Lima, que é um deputado do PT lá de Santa Catarina, nós conseguimos, primeiro, criar a subcomissão Memória, Verdade e Justiça, que era no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, que será agora no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Portanto, nós vamos ter o mesmo espaço no plano institucional da Câmara para continuar o nosso trabalho de pesquisa, de oitiva, de audiências públicas e de defesa da memória, verdade e justiça a partir da Câmara, que inclusive foi fechada, o Congresso foi fechado 3 vezes durante a ditadura militar por força dos atos institucionais. Teve 173 deputados cassados no seu mandato, ferindo, portanto, a soberania popular. Porque o mandato não é nem do partido, não é nem do deputado, é do povo que é o soberano numa democracia. E quando se toma, se caça, por razões de defesa dos compromissos que esse mandato assumiu diante dos seus eleitores e diante da cidadania em geral, está sendo usurpado um mandato popular, está sendo usurpado um direito, uma conquista da cidadania e não simplesmente do parlamentar. E a nossa subcomissão promoveu uma sessão solene em dezembro de 2012, devolvendo simbolicamente os mandatos aos 173, 18 deles vivos, e os outros representados pelos seus familiares, devolvendo simbolicamente e com o mesmo ritual e formalidade de quando eles assumiram seus mandatos na época em que eles lutaram no Congresso e na Câmara pela democracia. Foi um momento de uma comoção dos familiares e daqueles que ainda estavam vivos, que diziam: eu saí daqui, caçados, expulsos pela ditadura. Eu agora volto pela primeira vez depois daquele tempo, senhorzinho com 89 anos, quase dizendo assim, e chorando da emoção que foi voltar para a casa da qual ele foi expulso, porque lutava pela democracia em nosso país. E foram vários dos que lá estavam e que disseram da sua emoção e da sua alegria. Uma senhora, que era esposa de um dos homenageados, que já tinha falecido, esse homenageado, mas foi um filho seu receber por ele a homenagem. No sábado seguinte, isso foi numa quinta, no sábado seguinte, o pai desse rapaz que esteve representando o caçado, portanto a esposa do parlamentar caçado estava fazendo o seu aniversário de 95 anos, e ela tinha no bolo do aniversário o diploma que a Câmara lhe tinha conferido naquela sessão de devolução simbólica dos mandatos. Ela dizia: foi o aniversário mais feliz da minha vida por esse diploma que foi devolvido ao meu marido, que perdeu aquele mandato por força de um regime militar que vigiou em nosso país durante longos e dolorosos 21 anos. Bom, estamos lá para instalar novamente essa subcomissão, e ontem nós conseguimos, por requerimento aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com muita dificuldade, não foi fácil. Teve até vítimas da ditadura militar que fizeram de tudo para que o requerimento não fosse aprovado. E o requerimento só foi aprovado garantindo que o outro lado estaria representado na audiência pública para discutir a lei da anistia, o projeto que está lá. E um projeto que foi rejeitado anteriormente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nem deveria ter sido ouvido por aquela comissão, mas foi uma tentativa de já rejeitá-lo naquela comissão e foi rejeitado. Veio para a Comissão de Constituição e Justiça, já está com o parecer de um deputado do PMDB do Distrito Federal, o Luiz Wittmann, que também deu pela rejeição. A audiência pública no dia de ontem teve a presença do professor Fábio Comparato, teve a presença do Belisário Santos, um grande militante dos direitos humanos, teve do doutor César Brito, ex-representante da OAB e ex-presidente da OAB, teve do doutor Pedro Dalari, um constitucionalista que discute esses temas da legislação internacional sobre direitos humanos. Mas de outro lado você tinha um general e tinha um desembargador, e um deles teria sido por
informação de uma vítima da ditadura que ele teria sido torturador. Nós tivemos que aguentar numa mesa de discussões, além dessas figuras ilibadas e com um histórico de luta e defesa dos direitos humanos. Você teve do outro lado os torturadores, né, os generais que determinaram e que autorizaram, se não o fizeram diretamente, assassinatos, torturas, desaparecimentos forçados e, portanto, violação hedionda dos direitos humanos. Finalmente, essa minha luta começou quando prefeita. Quando prefeita, nós descobrimos uma vala no cemitério municipal de São Paulo, construído pelo então prefeito Paulo Maluf, na década de 70, no bairro de Perus, o cemitério municipal Dom Bosco. E quando eu era prefeita, isso em comecinho do meu mandato, 1990, 91, descobrimos que naquele cemitério tinha uma vala com corpos enterrados lá na vala. Eu determinei a abertura da vala, tiramos 1.049 ossadas em sacos plásticos, sem nenhuma identificação, examinamos os livros do cemitério, não tinha nenhuma classificação ou identificação daquelas ossadas. Nós garantimos a preservação delas, porque havia ameaça, inclusive, porque ainda o Chibata ainda estava no Instituto Médico Legal, que foi um dos médicos que, né, ajudava a torturar e a incumpridar a vida do torturado para ele sofrer mais, para não morrer antes e ter que sofrer mais a critério desse médico. Então nós fizemos convênio com a Unicamp e o Instituto Científico daquela universidade passou a fazer, né, a perícia científica sobre aquelas ossadas, e nós, antes de sair da prefeitura, nós revelamos cientificamente, tecnicamente comprovado, com dados fornecidos pelos familiares, nós encontramos 7 corpos de desaparecidos políticos que estavam enterrados no cemitério de Perus, construído pelo então prefeito de São Paulo, que deu sustentação à ditadura militar e que ainda hoje é alguém que nos incomoda muito, porque ele patrocinou a ditadura, construiu um cemitério na cidade e patrocinou, inclusive, os assassinatos e as mortes de heróis e heroínas brasileiros que foram enterrados, ou aí muitos ainda estão enterrados nos cemitérios da Prefeitura de São Paulo. Portanto, a partir daí, começaram a abrir os arquivos dos governos. Foi o ponto de partida para que a gente começasse a buscar os dados, e uma comissão de familiares que nós constituímos, começaram a fazer as investigações, e são livros como esses, que foram fruto de um trabalho competente, né, paciente, insistente, instigante dos familiares e dos sobreviventes da ditadura militar. Todas as publicações que os governos fizeram até agora não foi fruto da busca do próprio governo a respeito dessas informações. Foi fruto da busca dos próprios familiares, das vítimas da ditadura militar e daqueles que ainda sobreviveram, apesar das torturas e apesar dos estupros e apesar do desrespeito inimaginável à sua dignidade e à sua integridade física e mental. Companheiras e companheiros, eu pareço deprimida, mas não estou. Porque eu estou muito mobilizada e, sobretudo, a partir desse encontro aqui, diante da lucidez desse historiador. E nós não podemos prescindir da história, para que ela não seja alterada, né, pela história oficial, como tem sido sistematicamente. Então ele traz aqui com muita lucidez, com muita competência, né, todo o pano de fundo que explica e que nos dá luz a respeito daqueles fatos, para que a gente acerte nas nossas ações, nas nossas estratégias, na nossa atitude firme, vigorosa, intransigente, até que a verdade toda seja revelada, que a memória toda seja resgatada e que os criminosos tenham que responder diante da justiça pelos seus crimes. Muito obrigado.